Olá pessoal, tudo bem? Professor Cristiano, estou passando por aqui fazendo uma gravação em relação às orientações finais, já que nós temos aí um prazo ainda de 5 dias para que todos vocês consigam postar o projeto final da nossa disciplina, que corresponde à nossa avaliação final, tá? Então o professor vai abrir essa gravação pedindo para que todos vocês prestem bem atenção nas orientações que o professor vai passar, até para que vocês consigam, né, ter êxito e ter a maior nota, que essa atividade avaliativa ela tem um peso 6. Então é óbvio que todos nós gostaríamos que vocês atingissem a nota máxima, que é a nota de 6 pontos, né? Ou seja, ela corresponde a 60%. Então, para isso, o professor vai explicar para vocês alguns detalhes que é extremamente importante na hora que vocês forem formatar o projeto, tá bom? Antes disso, o professor vai abrir aqui, ó. Vocês estão visualizando o que eu acompanho enquanto professor formador. Então, aqui nós temos um total de 127 alunos até a data de hoje, que está faltando aqui, olha aí, ó, 5 dias e 3 horas. Até o presente momento, hoje é dia 16 de janeiro, 26 alunos enviaram. Então o professor, assim, acha o número bem pequeno, né? Mais alunos já poderiam ter postado, já ter finalizado, mas ainda dá tempo, tá, pessoal? Olha aqui, nós temos aí, ó, eu vou até pintar aqui para vocês verem, nós temos 5 dias. Então, uma orientação que o professor passa para vocês: não deixem para a última hora. Se vocês já conseguirem postar, ótimo, já postem, que as tutoras presenciais, os tutores e as tutoras à distância, assim como eu, temos acesso a esses números de postagem diariamente que é nos atualizado, tá bom? Bom, o professor vai clicar aqui, aproveitando, né? Aqui, quando o professor clica, ele abre para nós o modelo de projeto do Instituto Federal do Mato Grosso, né? Então nós estamos aqui, ó, só um minutinho. Quando vocês clicarem aí, vocês vão ter acesso a esse formato, essa formatação padrão de projetos da nossa instituição. Então o professor acabou disponibilizando esse modelo para que vocês façam um simples preenchimento, tá? É simples, é só vocês fazerem propostas de projetos. Esses projetos, eles têm que estar dentro do eixo principal da nossa disciplina, né? Que é projetos de iniciação científica. Então são aqueles projetos, de certa forma, que tem uma vertente voltado para pesquisa, né? Pesquisa de campo, pesquisas em laboratório, pesquisas na área da cidade, pesquisas muitas vezes para trazer respostas a um determinado assunto, pesquisas de laboratórios. Então, pesquisas que vocês podem fazer ou fazer uma proposta com os alunos de irem até uma determinada comunidade, fazer uma pesquisa através de entrevista nas diversas áreas de conhecimento. Então aqui o professor ele está abrindo para que vocês tenham acesso, embora que muitos já tenham, né, ao nosso modelo padrão. Vamos esperar um pouquinho que ele está pensando aqui, mas logo logo ele já vai abrir. Só mais alguns instantes. Talvez a internet esteja bem lenta aqui. Mas de qualquer maneira, o professor, enquanto ele está abrindo, o professor já vai adiantar, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, aqui ao lado, onde o professor está indo com o mouse aqui, vocês vão colocar o título do projeto. Então o título, na verdade, é o nome do projeto, é a chamada, né, principal do projeto. Logo abaixo, vocês vão colocar se é um projeto de pesquisa, de extensão, né? De certa forma,
os dois modelos de projeto que a nossa disciplina contempla, né? Iniciação científica é pesquisa, educação tecnológica, inovação e extensão poderia ser enquadrado como extensão, tá? Aqui vocês vão colocar os dados dos proponentes, ou seja, das pessoas ou da principal pessoa que está fazendo a proposta do projeto. Então, se vocês estão trabalhando com um grupo, cada membro do grupo vai colocar o seu nome, o polo na qual ele faz parte e assim sucessivamente. Aqui resolveu abrir, agora facilita a nossa vida, né? Deixa o professor abrir, ampliar aqui, ó, 140% para a gente ver. Então aqui você vai colocar o ano 2023, o semestre na qual você está estudando. Aqui você vai colocar o título do seu projeto, da sua proposta, né, da sua ideia, de algo que você gostaria de executar em uma determinada escola, ou até para quem já é professora, que já executou. Pode ser até um projeto que você realizou dentro de uma determinada unidade escolar, seja ela voltada principalmente, né, nós sempre pedimos para que seja trabalhado na EPT. A EPT tem algumas modalidades que é pós o ensino médio, né, que ela não é concomitante, ou seja, tem muitas escolas espalhadas pelo Brasil que são escolas estaduais, privadas, o próprio Sistema S, onde funcionam só cursos técnicos. E tem escolas estaduais que o aluno ele acaba realizando o ensino médio e ao mesmo tempo a EPT, que é a Educação Profissional Tecnológica, que são os cursos técnicos. Agora, se você é uma professora, é um professor do ensino fundamental e queira relatar para a gente um projeto que você executou, o professor vai abrir uma exceção, vocês podem até colocar, porque projetos podem até ser aplicados, né? Se não for muito voltado para a educação infantil, pode ser aplicado a qualquer modalidade de ensino, principalmente se trabalhar interdisciplinariedade. Então aqui você vai colocar o título do seu projeto, você vai colocar um X aqui se ele é pesquisa, se ele é extensão. Você vai colocar o nome do proponente, ou seja, a proponente é a pessoa que está fazendo a proposta, vai preencher. Geralmente, o professor ele faz o resumo no final, né? Porque fica mais fácil para você contar como foi o projeto, ou para você contar em 20 linhas como você gostaria de executar e de realizar esse projeto, quais são os resultados que você espera com esse projeto, ou que você já obteve com o projeto. Então aqui você vai colocar um resumo do projeto, uma apresentação, uma síntese do seu projeto. Logo após, você vai colocar uma breve introdução. Então, introdução não é uma apresentação, tá? A apresentação do projeto numa amplitude, ou seja, uma apresentação geral é o resumo, mas a introdução, como o próprio nome já diz, você vai colocar ou inserir ideias, frases de alguns autores, descrição de um determinado problema que o seu projeto queira solucionar, queira discutir com os alunos. Você vai fazer uma introdução, é uma primeira abordagem a respeito de um tema ou de uma temática da sua ideia, do seu projeto. Objetivo geral específico, né? Então aqui você vai colocar o objetivo geral do seu projeto é demonstrar, vou dar um exemplo para facilitar, demonstrar vamos colocar assim, demonstrar o aspecto negativo do bullying, caso você venha desenvolver com isso, mostrar a importância de não desmatar algumas áreas de proteção ou de reservas legais de proteção ambiental. Você queira discutir a respeito do feminicídio, ou o projeto pode ser voltado para a parte de saúde, né? Outubro Rosa, Novembro Azul, essas temáticas, né? Voltadas especificamente. Então você vai colocar o objetivo geral e 3 objetivos específicos, né? Fica muito difícil para o professor tentar criar um tipo de objetivo geral específico se eu não sei
quais são os projetos que vocês vão propor para nós. Mas de certa forma, é essa a ideia, você colocar quais são os objetivos, né? Qual que você gostaria que o seu projeto impactasse. O objetivo é esse. O objetivo do meu projeto é demonstrar o aspecto negativo do preconceito, do racismo, demonstrar o quanto que isso impacta na sociedade, mostrar ou demonstrar ou gerar conhecimento a respeito do tema. Enfim, eu não consigo especificar porque são vários temas, né? Eu não sei quais são as propostas que vocês farão, mas o objetivo geral específico seria isso: você colocar quais realmente são as suas expectativas em relação ao projeto. A metodologia, você vai colocar para o professor como que você vai executar. Se é um projeto em que os alunos vão ter que sair fora da escola, né, ir para a parte externa, ir num bairro, ir numa biblioteca, fazer entrevista com o prefeito, com o empresário, fazer entrevista com o delegado, fazer entrevista com o médico. Se os alunos vão sair da sala de aula, se os alunos vão sair da escola, que data que vai ser, se é no primeiro semestre, no segundo semestre. A metodologia, na verdade, você vai contar como você vai executar esse projeto, né? Se esse projeto ele vai ter uma abordagem mais teórica, através de pesquisa de TCC, de artigo científico, como que você vai estruturar? Se esse projeto talvez terão encontros, né? Encontros com os grupos dos alunos. Olha, dia de sábado nós íamos para a escola e fazíamos reuniões, ou essas reuniões não eram feitas na escola, mas era feita na casa dos alunos, no centro comunitário, enfim. Metodologia, você vai contar o método utilizado, como você vai desenvolver. É a fase de desenvolvimento do projeto e execução. Aqui o professor tem um título chamado de resultados esperados. Agora tem alguns alunos que vão apresentar projeto que ele já realizou na escola. Então você pode tirar aqui resultados esperados e colocar apenas resultados, não tem nenhum problema, tá bom? Agora, quando o aluno ele não executou e ele vai executar, aí ele tem que colocar quais são as expectativas, né? Com o meu projeto, o que eu espero, que contribuição que eu vou trazer para dentro da unidade escolar ou da comunidade. As referências bibliográficas, ou seja, quando nós fazemos um projeto, nós sempre utilizamos alguns livros, alguns sites, estrutura, né, a parte qualitativa, descritiva do projeto, entra nessa parte de referências bibliográficas. Aqui o professor deixou, até para nós vermos a capacidade de planejamento e de execução de um projeto. Aqui o professor aproveitou na verdade o modelo do nosso próprio Instituto Federal, do Mato Grosso. Aqui você vai colocar para a gente um plano de ação. O que é um plano de ação? Primeiro eu vou fazer tal coisa, depois eu vou fazer tal coisa, depois eu vou fazer tal atividade. Ou seja, e aí aqui do lado você tem os meses. O professor vai especificar, por exemplo, reuniões com os alunos. Vamos colocar aqui. O nosso projeto vai ter alguns encontros. Reuniões com os alunos, tá? Não precisa colocar onde você vai executar o local, não. Reuniões com os alunos. Vamos fazer reuniões periódicas no mês de janeiro e fevereiro. Depois, ensaios. Se for algo voltado para artes, para dança, teatro, né, paródia, ensaios. Os ensaios em janeiro nós vamos executar. Em janeiro geralmente não tem aula, né? Vamos colocar aqui. Talvez. Peraí, deixa o professor mudar. Vamos colocar aqui. Finalzinho do primeiro bimestre, começo do segundo bimestre. Então nós vamos fazer alguns encontros com os alunos. Nós teremos ensaios. Geralmente os encontros e ensaios são juntos. Depois nós vamos fazer a apresentação do projeto no pátio da escola. E essa apresentação nós vamos realizar em junho. Pronto. Então aqui algo bem simples. Você vai colocar para nós detalhadamente
quais são as atividades que você vai executar, é um plano de ação e quais são os meses de execução do projeto. Se o seu projeto ele é anual, você vai repetir aqui no segundo semestre. Se ele for um projeto curto, de uma semana, de um mês, você vai colocar ou no primeiro semestre ou no segundo semestre. E no final, você vai colocar aqui quais são os colegas, quais são os acadêmicos, quais são as pessoas que contribuíram ou que contribuíram para quem já apresentou esse projeto. Se esse projeto for uma ideia nova, for uma ideia que você é viável, né, de aplicar em alguma unidade escolar, você vai colocar para nós quais são as pessoas que contribuíram. Professor, posso colocar o nome dos nossos acadêmicos, nossos colegas que eu estou fazendo em grupo? Pode, tá bom? Professor, como é uma proposta, eu não tenho nomes, porque é uma ideia de um projeto. Coloca direção, coordenação, alunos, acadêmicos, tá? Mais para preencher. E aqui no final, você coloca o seu nome, você pode assinar. Se você não quer fazer nenhum preenchimento, não tem problema, porque isso não vai impactar na pontuação, tá? Como o professor está pegando o modelo padrão do projeto, esse é o modelo padrão do nosso instituto, tá bom? Então, olha só, a formatação do projeto já está aqui, basta vocês preencherem esse modelo e me enviar as suas propostas de projeto, a sua ideia, para nós avaliarmos. E como que nós vamos avaliar? Primeiro, ver a viabilidade desse projeto. Não adianta o aluno idealizar um projeto que ele não é aplicável. Segundo, se a ideia desse projeto é boa, se ela vai trazer benefícios para uma determinada comunidade escolar, né? Nós não sabemos o que nós iremos encontrar de exemplos de projetos. E se a parte de formatação, né? Se a escrita, se a explicação do projeto, se ela ficou clara e objetiva. Esses são geralmente os parâmetros que nós vamos utilizar, tá ok? O professor então vai parar de exibir os projetos. Deixa eu salvar aqui. Muito bem. Vocês viram aí que nós temos 5 dias para que vocês postem o projeto, né? Esse projeto final, essa proposta de projeto, tem um valor de 6 pontos. Não perca tempo, né? Muitas vezes vocês, porque até agora 26 pessoas enviaram. Nós gostaríamos que mais alunos enviaram para não perder a disciplina, né? Uma vez que esse projeto, como ele vale 6 pontos, praticamente é a salvação de muitos alunos, né, que acabaram não realizando pontualmente o envio da atividade 1, da atividade 2, da atividade 3, da atividade 4. Embora que o professor ainda deu mais uma semana para que os alunos que não postaram lá atrás, quando eu falo lá atrás, é nos meses na qual a disciplina correu, que foi novembro, outubro, novembro e dezembro, né? E alguns alunos aí se atrapalharam e não postaram. Agora, após o nosso recesso, o professor deixou mais uma semana, eu abri mais uma semana para que aqueles alunos que queiram postar o projeto tivessem condições de postar. Então eu falo para vocês não perderem tempo. Olha aqui, falta 5 dias e 3 horas. Dá tempo ainda de vocês fazerem o preenchimento do formulário. É só preencher esse formulário que nós acabamos de apresentar para vocês com ideias e propostas de novos projetos. Não tenho dúvidas que todos vocês estão aptos, são criativos e com certeza conseguiriam em 5 dias, para aqueles que ainda não fez, fazer uma proposta de um simples projeto que ele seja aplicável dentro de uma escola, dentro de um instituto, dentro de uma unidade escolar. O professor já realizou várias lives, nós estamos discutindo a respeito do tema. Vocês tiveram acesso a todo o melhor material que nós tivemos a respeito da estruturação dos projetos acadêmicos. A nossa disciplina ela é específica para oficina de iniciação científica, de educação tecnológica, inovação e de extensão.
Então tá bem simples, pessoal, tá muito tranquilo. É só vocês preencherem o formulário e postar para que as tutoras e o professor Cristiano possam avaliar, tá bom? Bom, nós vamos falar agora rapidamente a respeito da estruturação do projeto. Antes disso, nós vamos fazer uma recapitulação do conteúdo que nós estamos trabalhando na unidade 4, porque tem alguns alunos ainda que me fizeram uma pergunta no AVA em relação à questão número 1 da atividade 4, que é a questão número 1, ela traz quais são as contribuições e as vantagens de trabalhar projeto. Então, é óbvio que quando nós trabalhamos projeto, nós estamos dando oportunidade aos professores para que eles se tornem indivíduos ou cidadãos que consigam contextualizar um determinado tema, que consiga concretizar e globalizar os saberes construídos. Quando nós trabalhamos projetos, nós estamos, de certa forma, facilitando a compreensão do aluno para, não de forma fragmentada, mas de uma maneira bem ampla, de uma maneira bem diversa. Por quê? Porque quando nós trabalhamos projetos, nós não estamos falando de uma única disciplina que vai abordar uma área de conhecimento. Geralmente, quando nós trabalhamos com determinados temas de projetos, nós trabalhamos com várias áreas de conhecimento. Nós permitimos com que o nosso aluno torne-se protagonista, ele tem voz, ele vai opinar, ele vai colocar, ele vai expressar sua opinião. Isso é muito importante dentro da democracia, do processo democrático da educação. Você consegue também fazer com que aquele aluno que é tímido, ele consiga trazer ideias e contribuições para aquele grupo, que não deixa de ser uma sociedade. Você dá voz a esse aluno, você dá oportunidade de criação. Esse aluno ele começa a criar, esse aluno começa a pensar, a raciocinar, a buscar soluções para um determinado problema ou assunto que a sociedade está passando. Então é muito importante, principalmente na EPT, que nós colocamos alunos na sociedade que tem um senso crítico, que ele vai realmente fazer a diferença. E o aluno ele consegue trabalhar essas competências, essas habilidades, quando ele tem a oportunidade de criação, de inovação. Aqui o professor traz, dentro da esfera cognitiva, interpessoal e intrapessoal, algumas competências e quais são as vantagens de se trabalhar projeto. O aluno que me fez a pergunta, professor, eu não achei resposta para a questão número 1, onde fala quais são as contribuições, as vantagens de trabalhar projeto de iniciação científica e de extensão, e também de educação e tecnologias, inovações. Dentro dessas nuvens que vocês estão visualizando junto comigo nessa gravação, você tem várias competências, você tem vários adjetivos que, através da execução de projeto, de trabalho em equipe, você consegue trabalhar a formação desse aluno para o mercado de trabalho. Então o aluno, muitas vezes, dá uma olhada aqui junto com o professor no aspecto cognitivo. Esse aluno ele tem o poder de tomar decisões, porque ele está trabalhando em equipe, ele desenvolve pensamento crítico. Tudo isso você pode colocar na atividade 4. Ele tem a capacidade de resolver problemas, ou seja, ele pensa, ele raciocina, ele contextualiza. Ele trabalha com TICs. O que é TIC? Tecnologia de inovação e comunicação, porque ele trabalha com a internet, ele trabalha com o computador. Ele se torna um ser mais criativo, ele consegue escutar opiniões, ele consegue ter um aprendizado adaptado. Na intrapessoal, ele aprende a ser flexível, a ter consciência.
a ter perseverança, a trabalhar autodinamismo, valorização de arte e cultura, autocuidado, na interpessoal, orientação para o serviço, negociação, competências interpessoais, autoapresentação, empatia, resolução de conflitos. Então, quão rico é você trabalhar o conteúdo técnico, aquele conteúdo que está na ementa, que o professor muitas vezes entra em desespero porque está acabando o bimestre, ele ainda não venceu o conteúdo, mas quando você trabalha paralelo aos conteúdos que é abordado numa disciplina e coloca os alunos para fazerem apresentação, fazer seminário, criar projetos e apresentar dentro de uma feira, dentro da escola, em algum evento que a escola, ou que o instituto, ou com a faculdade irá proporcionar, isso é muito importante. Existem alguns trabalhos e algumas apresentações na Semana do Folclore que são muito ricos, né? Na Semana de Cultura, na Semana da Árvore, na Semana da Água, no Mês Internacional do Meio Ambiente, quantas datas que poderiam dar oportunidade para a execução de projeto dentro da unidade escolar. Então o projeto ele prepara o estudante para o trabalho e para a vida. O aluno não fica sentado numa cadeira de universidade só ouvindo. Ele parte para a ação. Ele sai de uma certa passividade de só receber conteúdo através de uma transferência, mas ele também é capaz, como se diz, né? Ele tem perna, ele tem braço, ele tem raciocínio, ele pode sentar numa internet e ele buscar conteúdo também e trazer para dentro da sala de aula, não é só o professor, né? Então isso é muito importante nós trabalharmos. Competências, atitudes, eu querer fazer, perdão, é a capacidade do saber fazer, do saber, tudo isso que nós já estamos discutindo dentro da nossa disciplina quando nós trabalhamos projetos de iniciação científica e de extensão. É muito importante nós entendermos que o próprio MEC ele espera que os nossos alunos eles trabalhem a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e extensão, ou seja, a maioria das escolas de nível secundário, digamos assim, né, do ensino médio, até do ensino fundamental, como também da educação técnica e tecnológica, IPT, nós temos que sair daquele padrão de escola onde somente quadro, como se diz, né, lousa, giz e saliva do professor é o único recurso. Hoje nós estamos aí com a tecnologia, nós temos alunos extremamente criativos, falantes, que têm competências e habilidades que muitas vezes foge da estrutura escolar. Tem alunos que dentro de comunidades religiosas, sociais, já participam de projetos e tem um dinamismo muito grande porque o ambiente permite. Tem alunos que tocam violões, tem alunos que tocam teclado, tem alunos que fazem dança de rua, tem alunos que pintam telas, tem alunos que desenvolvem oratória dentro de um contexto religioso, seja católico, evangélico, umbandista, espírita. Tem tantas ações, né? O ser humano ele é tão amplo, por que o professor não explora isso? É muito importante, né? E a própria Lei 11.892 de 2008, ela cria essa ação vinculada ao Ministério da Educação, que define e que estabelece a importância do ensino e também da pesquisa, da extensão e do ensino dentro da formação do aluno do curso técnico. São várias autonomias, senso de donos, aprendizado contínuo. Olha quantas competências e habilidades que essa lei ela cobra que nós, enquanto educadores, possamos desenvolver nos nossos alunos, tá? Comunicação, capacidade de liderança, criatividade, comprometimento.
Então, quando você passa um determinado tema para a execução de um aluno, ele tem que buscar esse comprometimento, porque você deu data, né? Quando você separa grupos e fala tal grupo vai pesquisar sobre tal tema e vai trazer na próxima aula daqui um mês. Então o aluno ele tem essa capacidade e essa autonomia de liderança, de senso de dono, de aprendizado contínuo. Tem que estabelecer essas rotinas. Então a formação integral dos estudantes, a interdisciplinariedade de uma forma contextualizada, nós vamos conseguir através do ensino sendo trabalhado por projetos. O professor vai acelerar um pouquinho. Bom, a fase inicial do projeto é nós criarmos projetos que tenham um determinado problema e que, consequentemente, esse projeto vai trazer uma solução. Os projetos ele deve ser claro e preciso e o problema deve ser passível de solução. Então a formulação do problema não se constitui em uma tarefa fácil, pois requer criatividade e capacidade de síntese e percepção do meio. Não é possível escrever um projeto a partir de um problema mal definido. Então você tem que ter um projeto. Vamos trabalhar a parte de cultura, de danças regionais. Vamos trabalhar essa parte de danças regionais. Por quê? Tem que ter um motivo. Porque até a década de 80 as escolas, tinha uma escola que ela fazia apresentação com uma determinada dança regional, né? Tem várias danças no Pará que são bem típicas. O carimbó só acontece naquela região, né? Aqui na região fronteiriça do Paraguai tem as danças guaranis. Então por que eu quero colocar um projeto de dança? Porque eu quero resgatar isso. Está se perdendo. Assim como tem projetos que tenta resgatar o uso de plantas medicinais. Por quê? Raizeiro, benzedeiras, né, curandeiras, já está caindo já de moda, como se diz, né? Então é um problema que você pode tentar resgatar através disso. Esses aqui são exemplos que o professor está dando. O que será feito no projeto? O que eu pretendo com o projeto? Isso é a justificativa e os objetivos, tá? Metodologia. Como será feito o projeto? Quando o professor já explicou para vocês lá atrás, quando nós abrimos o formulário, o professor já falou de cada etapa, né? Mas aqui eu estou resgatando com vocês. A metodologia, na verdade, é como será o projeto, como você vai realizar, qual o caminho de execução desse projeto. E os resultados são os resultados que você queira alcançar ou, como eu já disse anteriormente, caso você vá apresentar um projeto para nós que você já executou, quais foram os resultados que você visualizou? Isso é muito importante. Geralmente nós colocamos cronogramas, considerações finais e conclusão, né? O cronograma deve atender às etapas distintas do projeto, que é começo, meio e fim. As considerações finais são argumentos gerais do projeto, podendo expor aspectos positivos, talvez aspectos negativos, entraves, vantagens, e a conclusão é a fechamento do projeto. Olha que cada exemplo de fotos, né? A gente acaba esquecendo de falar. Aqui é um projeto que a professora fez com as alunas de paródias, né? Paródias no Rio Grande do Sul. Aqui tem um projeto envolvendo roupas. Então vocês observem que os alunos aproveitaram a cartolina e fizeram um molde de roupas. É bem criativo, né? E dentro dessas roupas você observa que tem alguns dizeres, né? Aqui já são projetos especificamente na área de química, né? O rapaz está demonstrando a manipulação de produtos químicos. Aqui já é um projeto de apresentação sobre as condições de queimadas no planeta. Lá tem um mapa mundi e alta concentração de CO2. Aqui nós temos projetos de dança nessa escola pública. Você percebe que é uma escola pública, né? Que devido à própria quantidade de pessoas, a estrutura da escola. Aqui já são projetos de educação física. Enfim,
As fotos também elas dizem bastante exemplos de propostas. Se vocês ainda não postaram e vocês estão muitas vezes sem saber que tema, de que proposta, dá uma olhadinha nos temas. Tem bastante tema na internet, tem bastante imagens que pode facilitar para que vocês façam uma apresentação de um projeto para a gente bem viável e aplicável. Bom, o professor não vai se estender, deixa eu ver se nós temos aqui mais alguns itens. Eu desejo que todos vocês concluam realmente o projeto, para que vocês enviem para nós propostas, para que vocês, além de não perder a pontuação dos 6 pontos, a gente consiga fechar nossa disciplina com o maior número de pessoas participando e sendo concluintes, para não ter que fazer novamente a disciplina e pegar DP. Tá ok, pessoal? É uma simples gravação para que vocês aí não fiquem. Deixa eu voltar aqui. Para que vocês não fiquem tão distante do professor. Segunda-feira passada nós fizemos a nossa live. Foi muito boa a nossa live. Nós ficamos aí praticamente 2 horas e um pouquinho a mais conversando, tirando todas as dúvidas. E hoje o professor está fazendo essa gravação, tá? Para que vocês possam ouvir, para que vocês possam analisar as orientações que eu deixei. Então, lembrando que está faltando 5 dias e 3 horas. Então, se vocês correrem um pouquinho no tempo, para quem não fez ainda, dá tempo de vocês só preencherem aquele formulário, um simples formulário, e mandar para a gente, tá bom? Tudo de bom para vocês. O professor vai encerrar essa gravação, desejando sucesso na conclusão da nossa disciplina, tá? Tudo de bom, pessoal. Eu aguardo o maior número de postagem de projetos, tá bom? Propostas de projetos. Um abraço.